Bom, Eduardo Pimenta, né? Tenho 65 anos, sou professor universitário, coordenador de iniciação científica, pesquisa e extensão aqui no campus da Universidade Veiga de Almeida, em Cabo Frio. Sou membro da Academia Cabo-Friense de Letras e trabalho em diversas outras frentes, como o Projeto Albatroz, a Comissão Internacional para a Conservação dos Atuns e Afins do Oceano Atlântico, e faço consultorias externas. E no comitê eu sou o presidente do comitê, já no segundo mandato, né? Bom, o ciclo da água aqui na nossa bacia hidrográfica, né? A bacia hidrográfica Lagos São João, a sexta bacia hidrográfica do estado do Rio de Janeiro, é de uma característica bem diferenciada, porque a gente está inserido aqui num clima semiárido, né? Que é regido pelo fenômeno da ressurgência, mas isso para a região costeira. Então, a nossa bacia hidrográfica ela tem uma pegada costeira muito forte, porque ela tem um litoral de grande potencialidade que oferta diversos serviços ecossistêmicos para toda a população da região dos lagos. E nessa região costeira o clima é semiárido, né? Ou seja, uma estepe arbórea aberta, uma caatinga fluminense, um endemismo de ecossistema dentro de um conceito de endemismo a nível nacional. Só vamos ter esse endemismo de estepe arbórea aberta lá na Caatinga nordestina, né? E já na nossa parte continental, né, dos municípios que eu coloco assim com muita segurança, que são os municípios produtores de água, os municípios da nossa região mais serrana, né, como Silva Jardim, Rio Bonito, Casimiro de Abreu, né? É uma região que sofre bastante, porque tem uma mata atlântica muito forte, tem diversos corpos hídricos. Então essa é a principal característica da nossa bacia hidrográfica, né? Nesses municípios mais continentais, produtores da água, onde está inserido o reservatório de Turnaíba, onde a água bruta é coletada, tratada para consumo humano, uma água bruta de qualidade, ela acaba abastecendo toda a região. E essa água que abastece a região, hoje praticamente quase 95% de toda a nossa região tem água de qualidade para consumo humano. Isso é um grande privilégio. Eu sou Murilo Balbino, hoje secretário de Meio Ambiente de Rio Bonito, formado em administração, mestre em administração, com formação estratégica em gestão. A gente está nesse desafio de fazer um município melhor, ambientalmente falando, né? E participamos do Comitê de Bacia Lago São João e do Baía de Guanabara, assim como o Núcleo Integrado de Gestão do ICMBio. A gente está em Braçanã de Cima, né, uma localidade de Rio Bonito, no ponto final na entrega com o município de Cachoeiro do Macacu. Também há essa divisão, logo aqui abaixo a divisão do município, a gente deixa de Rio Bonito, passa a Cachoeiro do Macacu, e nessa divisa é que estão as nascentes do Rio São João. No que tange a manancial, aqui nascem aproximadamente quase 30% dos recursos hídricos que vão para formar a Lagoa de Tunaíba. Então, tudo que está aqui, Rio São João, Rio Bacaxá, a pontinha do Rio Capivari, todas essas águas são conduzidas para a Lagoa de Tunaíba. Então aqui a gente tem o berço das águas que vai formar o manancial que abastece quase toda a região dos lagos. Sim, ela torna Rio Bonito uma cidade autossuficiente. A cidade autossuficiente, ela tem água para si e compartilha para outros municípios, tanto em direção à região dos lagos, com o Lago São João, quanto no Caceribu, servindo Tanguá. Essa abundância de águas, ela tem a maior característica formada pela quantidade de chuva. O índice de chuvas aqui em cima é muito mais alto do que na ponta do continente. Então a gente tem aqui um volume médio anual de 2.000 milímetros, né? Então essa serra absorve muita água e forma muita fonte de manancial, e com isso certamente se distingue bastante da ponta, onde você tem lá o extremo com aproximadamente 300 milímetros por ano. Então você não vê lá formação de rios, então dificilmente a gente teria como absorver água no solo para conseguir alimentar a nossa população. A gente sai daqui agora para ver as nascentes do Rio São João, efetivamente, né? E logo depois a gente desce para ver o Rio São João formado.
Bom, a gente está aqui nas cabeceiras do Rio São João. Então, o nascimento do rio acontece aqui de forma pura, ou seja, água mineral, teoricamente, propriamente dita. Ela vai começar a descer o vale, ali abaixo ela já se torna o Rio São João. Naturalmente, ela já começa a receber, além da água, os efluentes de todas as propriedades aqui colocadas. À medida que ela vai seguindo, ela vai se aproximando da zona urbana, e aí essa carga vai se tornar ainda maior e a gente vai perceber ao longo da nossa caminhada essa variação. Então, a gente mostrou aqui a nascente do Rio São João, a gente vai logo ali abaixo mostrar o rio ainda limpo, né? E mais à frente a gente vai ver o rio tomar uma forma maior, criar volume, trocar de cor, trocar a essência da zona rural para a zona urbana até chegar à sua foz lá embaixo, em Barra de São João. Bom, a gente está aqui a poucos quilômetros do nascimento do Rio São João. A gente está aqui no rio onde ele começa a tomar o corpo de rio. A gente deve estar aqui a pouco mais de 2, 3 quilômetros das nascentes. Então aqui ele já começa a aglomerar essas nascentes. Daqui ele começa a correr como rio em área plana. E aqui a gente vai começar a ver ele criar volume, ganhar proporção. Meu nome é Felipe, sou chefe de cozinha já, me formei já tem uns 7 anos, trabalho já fora, antes de me formar já tenho uns 12 anos na profissão, faço consultorias, treino equipe, monto o cardápio, trabalho também offshore, cozinheiro, e estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a água. A água no meu trabalho, ela interfere 100%. Se eu não tiver uma boa qualidade, uma água de boa qualidade, eu não consigo fazer as minhas refeições. A água entra como ingrediente, ela entra como higienização, ela entra como cocção, resfriamento e cozimento. Então a água está, querendo ou não, inserida na gastronomia, para não trazer uma intoxicação, algum tipo de doença que a água não tratada, ela também transmite. Meu nome é Moema, eu estou como superintendente de recursos hídricos, que é vinculada à Subsecretaria de Recursos Hídricos e Sustentabilidade da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro. Bom, hoje, ano de 2024, a nossa lei estadual que institui a Política Fluminense de Gestão das Águas, ela data de 99. Ela completou 25 anos esse ano. E desde então, desde 1999 até hoje, eu afirmo sem medo que foi o sistema que mais evoluiu no Brasil. Isso não é uma avaliação minha. Tem avaliações externas da própria Agência Nacional de Águas, do OCDE. Esse sistema ganhou um plus, uma força adicional, com a implementação de um instrumento dessa política, que foi a cobrança pelo uso da água. Em 2004, o Estado implementou esse instrumento, cobrança pelo uso da água, por meio de uma lei, no finalzinho de 2003. Então, a partir de 2004, a despeito de todas as polêmicas que foram envolvidas em torno dessa implementação dessa forma, o Estado conseguiu evoluir muito. 25 anos depois, nós temos todos os comitês de bacia instalados, são 9 comitês fluminenses. Nós temos a cobrança pelo uso da água, o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, as entidades delegatárias de função de agência de água, os planos de recursos hídricos e os comitês deliberando a aplicação desses recursos. Então, hoje a gente avalia que o sistema de recursos hídricos, conforme ele foi previsto, ele está consolidado no Estado. Meu nome é Gisela Carvalho, eu sou analista ambiental do ICMBio e eu atuo à frente da gestão do Núcleo de Gestão Integrada Mico-Leão Dourado. Esse núcleo é responsável por administrar a área de proteção ambiental da Bacia do Rio São João, a Reserva Biológica União, que é onde a gente está agora, é a Reserva Biológica de Poço das Antas. Essas 3 unidades são sobrepostas na Bacia do Rio São João. As 3 têm por objetivo proteger
A Mata Atlântica é o hábitat do mico-leão-dourado, que é a espécie bandeira, ameaçada de extinção. Bandeira dessa região, endêmica dessa região, só ocorre no estado do Rio. Na bacia do Rio São João, um pouquinho para o Macaé, para o Macacu, é a espécie símbolo, né, que está até na nota de R$20 da gente. E essas 3 unidades de conservação também têm como objetivo proteger os mananciais, os recursos hídricos que abastecem toda a região daqui e a região dos lagos, toda a região das Baixadas Litorâneas. Essas 3 unidades de conservação, a área de proteção ambiental da Bacia do Rio São João é uma unidade de uso sustentável. Você não vai ver uma porteira, você não vai ver uma cerca, tá? Ela é uma categoria que tem as pessoas dentro, morando, empreendendo, e é uma área extensa, são 170 mil hectares aproximadamente, contemplando 7 municípios: Rio das Ostras, Rio Bonito, Araruama, Cabo Frio, Cachoeiro de Macacu, Silva Jardim, Casimiro de Abreu. No município de Silva Jardim, a gente tem a reserva biológica de Poço das Antas, que aí sim é uma área bem restrita, uma floresta de 5 mil hectares. E aqui, pegando os municípios de Macaé, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu, está a Reserva Biológica União, com 7.700 hectares. Sim, aqui na reserva vocês podem ver uma coisa que chama a atenção: a chuva aqui é equilibrada. Ela não vem aqueles temporais com rajada de vento, porque a floresta chama essa chuva contínua. Por que existem essas áreas protegidas, essas unidades de conservação? Porque os mananciais, muitas nascentes de rio, estão aqui dentro protegidas por essa floresta. A área de proteção ambiental do Rio São João ela foi criada para proteger todos esses mananciais que abastecem o Rio São João. O Rio São João é de onde sai a água que abastece toda a região dos lagos. Toda a região dos lagos, ela depende da água doce do Rio São João, ela não tem água doce no litoral. E todos esses mananciais do Rio São João, que abastecem a Lagoa de Juturnaíba, de onde a Prolagos e a Águas de Juturnaíba tiram a água para abastecer essas cidades, todos esses mananciais vêm aqui do alto da bacia. E cai, a Lagoa de Juturnaíba hoje é o nosso objeto de especial preservação e a gente está trabalhando com o objetivo de revitalizar e despoluir essa lagoa. Porque dela, da qualidade da água dela, vai depender a qualidade do abastecimento do saneamento de toda a região dos lagos. Meu nome é Fernanda Spitz Dias, hoje eu estou como gerente de segurança hídrica do Instituto Estadual do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro e venho trabalhando nessa temática tão relevante para o nosso estado, para o nosso país e para o nosso mundo, que é garantir essa segurança hídrica, e levar água para abastecer a vida das pessoas, trabalhar com a oferta hídrica, com a qualidade ambiental, também está associado aos riscos associados à água e também proteger e promover que os ecossistemas continuem funcionando para que a gente possa propiciar a vida no nosso estado. Segurança hídrica para o pescador, para o ambulante, para quem está em casa fazendo a sua atividade, é garantir que a gente tenha água em qualidade e quantidade suficiente para essas atividades humanas. Então a gente sempre propicia esses usos múltiplos da água. As políticas de recursos hídricos nos trouxeram essa questão de que a água é um bem público, mas a gente sabe também que é um bem limitado. Então a gente precisa propiciar que todos tenham acesso à água e que possam utilizá-la para a sua subsistência, para as suas atividades produtivas. Então, segurança hídrica é garantir que a gente tenha água para abastecer para a população, para a vida humana e também para todas essas atividades produtivas. A segurança hídrica hoje no estado do Rio de Janeiro, a gente começou, baseou-se num conceito da Organização das Nações Unidas. Segurança hídrica é um termo muito recente, relativamente, de alguns anos para cá a gente vem utilizando esse termo. E aqui no estado do Rio de Janeiro a gente vem trabalhando com a segurança hídrica em 3 pilares. O da oferta hídrica, que é garantir essa água em quantidade para
para as atividades, para a população, para o abastecimento humano. A gente tem a questão da qualidade ambiental, então não é só garantir água em quantidade, mas que ela tenha uma qualidade, né, adequada para o nosso consumo, para as nossas atividades e também para os riscos associados à água. E aí, nesses riscos associados à água, a gente tem tanto a questão, né, dos eventos extremos, como podemos controlar ou mitigar ou nos preparar para esses eventos extremos associados à água, como as inundações, né, as estiagens e também acidentes ambientais, que podem ser, porventura, ocasionados por algum rompimento ou algum acidente de infraestrutura hídrica, como barragem, adutoras, etc. Me chamo Beto Nogueira, eu sou médico sanitarista. Mais de faz 50 anos, né? Vai fazer, ano que vem faz 50 anos de profissão, 49 anos de profissão. A principal, para mim, a principal mudança, né? Eu já trabalhei em lugares sem saneamento básico nenhum, né? Trabalhei em cidades que o saneamento básico mudou, como Cabo Frio, né? O saneamento básico era muito precário, o saneamento básico mudou, mas alterou também as relações hídricas, né? Nós vivíamos cercados por um ambiente marinho e um ambiente lagunar que era hipersalino, né? Então o saneamento básico, fundamental para a melhoria da saúde da cidade, também ocasionou se jogar água doce nesse ambiente hipersalino, né? Então mudou muito essa relação do saneamento básico, do tratamento da água na nossa cidade, na nossa região. Antigamente, sem dúvida antigamente, né? Quando você não tinha tratamento, né? O tratamento da água que a gente consumia era precário, o tratamento de esgoto era inexistente, né? Então dependia de sumidouro, fossa e sumidouro, quando tinha, porque às vezes só faziam sumidouro mesmo, que contaminava o lençol freático e as pessoas bebiam água de poço, né? Quando eu vim para aqui, praticamente 100% da cidade consumia água de poço. Meu nome é Roberto Dodel, eu sou praticante de esportes aquáticos desde que eu nasci. Comecei com surf, fui pro windsurf, o kite veio bem depois, porque também é um esporte mais recente. E sou nascido no Brasil, mas já rodei boa parte do mundo. Amo meu país, amo essa região e amo os esportes, qualquer um. Kite é um deles. A água, eu acho que é tudo. Eu vou ser sincero. A água, ela não só fez o mundo nascer e se tornar o que ele é, mas ela é o que nos alimenta, é o que nos move, é o que nos... A gente é água, né? Nosso corpo é água. Então é o nosso equilíbrio, é um prazer, é o esporte, enfim, é o criador, digamos, o berço para várias espécies que são importantes para nós, em perfeita simbiose. Então, o que falar da água, senão amá-la? Eu amo a água. Sou Marcos e tenho um hortifruti, né? É conhecido como a quitandinha, né? No bairro aqui. E hoje, atualmente, eu mexo com hortifruti. Jardim Caiçara, aqui na cidade de Cabo Frio. E se faltar água, a gente não tem nada. Impacta diretamente, né? Não só na loja, como no consumidor final, né? Uma água de baixa qualidade, com certeza, não dá certo, né? Tudo é água. Até para ficar cheirosinho tem que ter uma água.